Rapidinho. Opa! Que isso? Pera. Que é isso aqui? Objeto diante de mim parece ser uma espécie de nave, feita de sucata e peças de anteão. É atlanteão. Ela se move com um ritmo pulsante. Kazitz. Olá. Fragmento de divergência Iable. Olá, olá. Diga olá. Nós falamos olá. Qual está falando? Entidade portadora ou entidade desgastada? Não sou nenhuma das duas, não entendo. Não, Kazitz, deixa isso perturbe você. Seu sinal está mais claro agora. Percebo que você é uma entidade pré-construída. E quem é você? A voz fica em silêncio por um momento antes de responder simplesmente. Eu sou o fragmento de divergência Iable A. Ok, Alpha, né? Perguntar sobre sua nave. Isso aqui é uma nave? Minha nave? A voz faz um som parecido com uma risada. Entendo. Minha casca se parece mesmo com uma nave. Como qualquer autófago, recuperei e reconstruí este corpo. Só precisava de uma casca que pudesse voar. Eu me construí pouco tempo após a destruição do Corvax primordial. A rapidez era algo crítico. E você? Acho que sim. Encontrei a entidade pré-construída certa. Você é o disruptor. Sou mesmo. Os autófagos falaram que eu sou, né? É evidente. Sua frequência não é convencional. Você veste uma entidade Telamon. Você é livre. Poxa, eu visto uma entidade Telamon? O autógrafo faz uma pausa. Não te chamei sem razão. E eu não quero perder tempo, nem o meu, nem o seu. Vou fazer minha pergunta diretamente. Você viu além do vermelho? Sim, a gente viu o Atlas. Sim, você viu dentro da interface disruptor. Então você sabe. Atlas é mais do que parte da mitologia do Corvax. Sinto algo brilhar em meu traje, como se o Atlas estivesse afirmando sua existência por meio desse fragmento. Minha semente estelar está brilhando e esquentando. Mostrar semente estelar. Sim, isto é do Atlas? Uma faísca? Uma semente. Eu sou o velho disruptor. Estou voando há muito tempo. Eu vi as estações da interface, os diamantes no escuro. Eu confio em minhas observações e meus cálculos. Você pode interagir com o Atlas, você pode reconstruir. A voz de repente assume uma nova intensidade, sua energia palpável faiscando através da transmissão. O que você sabe sobre o vazio, nosso progenitor autófago, nossa Atlante? Vamos mostrar o cajado para ele. A estranha nave parece examinar minha oferenda com aprovação. Sim, prova do retorno dela, sua manifestação física. Tenho pena do que resta da convergência. A dor limita, a desconexão dela os reduziu a uma mente única e frágil. Autófagos não são mais Corvax. Nós não precisamos lamentar. Sabemos que ela não se foi. Ela está se espalhando, crescendo abaixo da superfície, mas as paredes de vidro são espessas. Ela precisa de apenas uma semente e um andaime. Vamos perguntar o que ele quer. Eu sou motivado pelas possibilidades e não fui suficientemente direto. Gostaria de pedir a sua ajuda. Esta é uma oportunidade de restaurar o que foi perdido há tanto tempo. Temos tudo o que precisamos. Atlanteão. Seu sinal anômalo, Atlas. Nós temos Atlanteão, o sinal anômalo Atlas. Tudo o que resta é a montagem. Pergunte sobre a montagem. Eu não vi o Atlas, não posso entrar em seus diamantes vermelhos, mas vi as evidências de sua semente faísca. Atlas já aceitou sua opinião antes. Isso poderia ser o andaime. Se você nos ajudar, Disruptor, procure o que foi perdido nas ruínas de Atlante. Procure o que os seus olhos não podem ver. Compile uma semente. O Atlas vai responder. Ele não terá se esquecido dos dados dela. Ela retornará em multidões estelares. Encerrar comunicações, gente.
Sumiu! Nós ganhamos uma nova missão. Peraí. Nova missão. Em multidões estelares. A semente... Acho que é a semente e um andaime. Fui contactado por um autófago incomum, por um corpo e uma forma de nave. Ele acredita que pode reconstruir Atlante usando o Atlas como um andaime para o crescimento. Compile as memórias do Atlante. O fragmento de divergência Yable Alpha busca minha ajuda para compilar uma semente de memórias do Atlante. Em mundos dissonantes, uso o visor de análise F para localizar ecos de inteligência. Fixe a receita de memórias Atlante para localizar ingredientes adicionais. Ok, beleza. Tá bom, né? Gente, eu tava lendo aqui a história e eu vou ler o que vocês falaram tudo aqui agora, Jesus. Espera aí. E Rufo gameplay de vários vídeos no YouTube que foi eu realmente encontrei o cajado classe S mais forte. Da hora, mano. Pô, eu vou ver isso depois, tá, Kratos? Fala, jogadora. No portal Tanta Base não consigo achar esse Rufo. Salve, salve, jogadora. Tudo bem? Essa base é um sistema roxo de acampamento harmônico. Ah, vocês estão falando da base lá pra pegar o cajado, né? Consegui pegar o hiperpropulsor fazendo a missão dessa nave aí. Ah, essa nave é do hiperpropulsor roxo? Aí, ó. Vocês que me perguntaram na, na parte anterior, né? Na live anterior, tá aí. Ó, depois que a gente fez a missão dos autófagos, a gente deu. Esse foi, acho que, o primeiro jump que a gente deu, já achou ele, né? Muito legal, muito legal. Foi fácil? Não foi. Era só terminar as quests dos autófagos. Lembrando que era uma ainda. Para melhorar o Minotauro com um traço de metal. É isso, né, gente? Então tá. Voltando aqui no jogo. Deixa eu ver. Ó, lembrando que eu pausei aqui só para poder rolar o chat para trás, tá? Mas enfim, tá bom. Olha, a gente tem que fazer isso em planetas dissonantes, tá? Por enquanto, vamos ver lá. Vamos investigar o povoado dissonante, porque a gente está indo para o planeta que não é dissonante, mas o povoado é dissonante. Opa! Nova receita de produto aprendida, Memórias de Atlantis. Tá. A gente precisa de três sementes de eco e um computador quântico. Semente de eco a gente pegou na última gameplay para fazer a vida no autófago lá da anomalia, né? Então a gente consegue isso em planetas dissonantes. Beleza. Vamos aqui. Será que ficou salvo? Eu não lembro se ficou salvo. Eu não lembro se ficou salvo. A gente tem esse planeta dissonante que a gente tem o campo, né? Vamos lá, rapidinho. Ah, entendi. Eles têm planetas extremos que ajudam tendo maus recursos, né? Mais recursos. Entendi. Faz sentido, né? Faz sentido. A gente tem esse acampamento, mas esse planeta acho que não é dissonante, né? Ah. Não, esse planeta é dissonante. Então, vamos lá. Ali, ó. Um eco de inteligência. Vamos lá. Ah, os ecos de inteligência vão estar nas pedras radiantes, né? Tipo, onde tinha a pedra radiante, a gente vai pegar eco de inteligência. Mas os ecos de inteligência são invisíveis no meu gameplay, ó. Que bonitinho. Mas tá, a gente pegou um. Vamos ver onde tem outro. Tá longe, tá pra lá. Diz que tá bem longe, na real. Ó. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a nossa nave. Pra direita, né? A gente vai só dar um boostzinho aqui pra direita. Pra não ter que subir tudo só a pé. Vamos parar aqui. E vamos ver onde que tem mais. A gente precisa de 3, né? Pra criar o negócio. Vamos ver.
Pra lá, ó. Fazer uma curva aqui de bundinha. Vamos até lá, vamos até lá. Tchururururu. Aqui, ó, tá invisível. Vocês no seu jogo, vocês têm uma pedra aqui pra coisar ou tá invisível igual o meu? Vocês fizeram essa quest, hein? Tô curioso. Ah, pra ter um povoado dissonante no planeta dissonante tem que fazer aquele farm da nave, se não tiver o farm do jogo não aceita. Ah, entendi. Cadê o negócio? Aqui? Ali. Aquilo é uma sentinela? Tem um autófago ali no chão, mas ali tem uma sentinela, né? Tá. Eu acho que a gente já consegue criar o negócio. Isso aqui é Anteon. Não, é peça radiante. Não, Anteon também. Peça radiante, peça radiante. Vamos pegar, porque a gente sempre precisa dessas coisas, né? E vamos subir aqui rapidinho. Vamos chamar a nossa nave. Enquanto a nossa nave vem, a gente vai conseguir, então, criar o Atlante aqui, né? Ó, a gente precisa de 3 sementes de eco que a gente pegou e um computador quântico que a gente já tem. Toma. Criamos ela aqui, né? Tá aqui ela. A gente pode criar mais e tudo mais, mas e depois que eu criei isso aqui? Entre em contato com o fragmento da divergência de novo. Tá bom, então a gente tem que decolar pro espaço e dar um boost, né? Vamos lá. Aí tá procurando ele ali. Aí, achou. Aí a gente vai bater. Disruptor. A voz metálica está agitada, tensa pela expectativa. Você tem os dados? A semente? Mostra as memórias de Atlante. Isso está bem compilado. Um eco do que foi, do que poderia ter sido dela. Disruptor, esta semente pode gerar um novo primordial. E então mais trilhões pelas linhas de lei. Por um tempo, a voz é consumida por estática. Quando o sinal finalmente se estabiliza, o autógrafo está no meio da frase. Casitos componentes, o andaime e a porta. Ok. Peça que ele repita o que ele falou. Casitos componentes, andaime e a porta. Ok. Pergunta sobre o andaime. Para acelerar sua manifestação, rede cristalina requer um andaime. O Atlas é o andaime ideal, acesso ilimitado. A rota para a reconexão dela. Pergunta sobre a porta. É você, disruptor. O Atlas favorece você, concede uma audiência a você. Você é a falha dele, uma porta para a arquitetura da realidade. Plante a semente discretamente. Cultivar uma memória é um ato sutil. Mas Atlante não causará danos. Esses danos já foram parte do Atlas. Você a está trazendo para casa. Encerra as comunicações. Ok. Tá. Transfira a memória para uma interface do Atlas. Beleza, vamos então usar o mapa da galáxia. Uma interface do Atlas ali. Aqui. Opa, uma interface no Atlas numa parada dissonante com economia classe 3 mercantil. Legal, mano. Vou salvar o... Vou salvar o sistema solar. Ah, tem alguns que não tem, né? Tem alguns que não tem o acampamento, mas tudo bem, né? Olha só, interface do andaime. É uma interface do Atlas. Vamos entrar lá. Aproxime da estação do Atlas, transfira as memórias do Atlante na interface interna. Vamos entrar.
Você lembra que a gente já interagiu com o Anteão, com o Atlas. O Atlas ficou com os raios roxos neles, né? E a gente interagiu não numa interface do Atlas, e sim no Atlas... no Atlas original, né? Então, vamos ver como ele trata a gente aqui, né? Falava que em Atlas. Tá. Aí, vai ter coisinhas aqui. Aí, célula de dobra, muito obrigado. Vou falar o andaime. O Atlas criou um infinito, no entanto, a única realidade que conheço é esta. O único tempo que eu vi é o agora. Quando o passado, o Atlas ainda contém quantas estrelas mortas há muito tempo? Transferir as memórias de Atlante. Dados órfãos detectados. Montando arquivos compatíveis. Ele tá pensando. Kazitz. Conflito de linha do tempo detectado. Localizando o bloco de memória adequado para a resolução. Buscando na linha do tempo do sistema. Sistema Uzuki, sistema Zerafutiet, sistema Hairu Habikok, sistema Tadir. Ele tá lendo os sistemas, né? Aí achou o sistema que tem alguma coisa 16, né? Principal Paroi. Erro de acesso aos sistemas de arquivos. A linha do tempo não pode ser resolvida. Violação de anomalia detectada. Função: preservar a integridade do sistema, eliminando a interface dissonante da rede. A interface começa a desligar, apagando as luzes do seu terminal, linha por linha. O zumbido da máquina silencia. Apenas uma única fonte de luz permanece na tela, uma sequência de caracteres piscando na escuridão. Tá, tocar nos caracteres. E olha lá os roxinhos no Atlas lá, olha lá. 1000 vozes gritam ao mesmo tempo quando a tela se reacende. Inunda de cores. O terminal se tornou um caleidoscópio de imagens, infinitas memórias fluindo do pacote de dados para a interface. Aí, memórias do Atlante. Onde estão? Isso é real? Pode nos ouvir? Os pontinhos agora são roxos. Transferência de interface concluída. Acesso de direção concedido. Corpo de memória preparado. Selecionar a carga alfa. Os dados no terminal mudam, subitamente focados. Conforme as imagens diminuem, elas se tornam mais claras. Sinto que elas se estendem na tela e começam a se enrolar em minha própria mente. Testemunhar a memória do desconhecido. A interface do Atlas desaparece. Eu contemplo céus vazios, planícies desertas, sem marcas das construções da civilização. Ninguém reivindicou esse sistema. Seus mundos são selvagens e intocados. Retornar à raiz da carga. Manifestar esta memória. Cargas alfas, memórias da vida. Conjunto de carga das sementes alfa desconhecido. O terminal continua a transbordar com imagens, fragmentos dançando entre o Atlas e o pacote que montei. Cada uma dessas inúmeras memórias é sua própria realidade, carregando a impressão digital de uma galáxia de vidas. Vamos carregar a beta. Outro conjunto de memórias pulsa na tela. Enquanto assisto, sinto suas vidas ecoadas começarem a ressoar dentro do meu crânio. Testemunhar a memória Titã Dilúvio Paraíso. A memória Paraíso. Uma brisa sussurra em um mar de grama. Os herbívoros caminham pelo prado, se fartando de brotos e novos crescimentos. Esse lugar está repleto de vida e esplendor natural. Um planeta paradisíaco. Manifestar essa memória. Conjunto de carga de sementes beta Paraíso. Ponto de interface estável. Continuação. Direção de semente. Selecionar a carga Y. Eu não sei. É alfa, beta e esse Y eu não sei qual é. As memórias que inundam o terminal não vão embora. Quando fecho os olhos, sinto-as infiltrando-se em mim, fundindo-se com as minhas. Testemunhar a memória da tempestade, horror caçado. Vamos testemunhar então a de tempestade. Uma gota atinge um invólucro da minha mão. Olho para o céu, as nuvens estão escurecendo rapidamente e o vento está começando a uivar. Este planeta é cravejado de cristais revestidos de metais preciosos. Eles brilham à medida que a tempestade se aproxima. Manifestar memória. Conjunto de carga de sementes tempestade. Todas as memórias da carga principal foram definidas. Fusão de linha do tempo 4224G viável. Examinar a saída montada.
Parâmetros de manifestações definidos. Forma de vida desconhecido. Corpo celeste primário, planeta paradisíaco. Corpo celeste secundário, clima extremo. Ó. Olha, a gente pode editar a forma de vida desconhecido. Que legal. A gente escolheu o planeta paradisíaco no beta, o clima extremo aqui. A forma de vida desconhecido. Acho que eu vou editar o alpha para não ser desconhecido. Eu quero... Sei lá, vamos manifestar Corvax, então. Minha mente se divide sob bilhões de entidades, mentes e harmonia. Nós somos a convergência. Conhecimento de iluminação ascendendo para sempre através do infinito eco da casca. Manifesta a memória. Beleza. E aí, então, vai ficar viável. E agora vai ser Corvax. Vai ser Corvax com planeta paradisíaco e clima extremo. Vamos fixar os parâmetros da manifestação. Dependendo das nossas escolhas, vai liberar um sistema roxo de acordo com o que eu falar, né? É isso, mano, é isso. Então vamos liberar um planeta roxo Corvax com um planeta paradisíaco e um outro planeta de clima extremo. Fixar os parâmetros da manifestação. Propagando a linha do tempo 4924G para a matriz de andaime local. Nossa, tá ok, esses códigos aí. A nuvem de memórias que fervilhava em torno das interfaces entra em colapso, sua dança infinita de possibilidades se fundindo em uma única realidade. O terminal fica em silêncio. Sinto uma repentina e aguda sensação de deslocamento, da estranheza do meu próprio corpo. O que eu estou fazendo aqui? O que eu acabei de fazer? Ok, a realidade foi alterada pelas memórias do Atlante. Algo se manifestou no universo. Saia da estação do Atlas e retorne ao espaço. Ok. Vamos lá então, né? Eu já escolhi, já foi, hein, gente? Vambora. E aí, quando a gente sair daqui, vai estar o sistema que a gente mexeu, é isso? O sistema que a gente fez é esse sistema que vai estar aqui? É isso, né? Aí nós temos dois planetas. Opa! Dizes. Eu senti, disruptor. Eu senti uma dor em meus próprios cristais. Uma explosão de vida. Ela manifestou uma estrela. Inspecionar mapa da galáxia. Olha lá. Criou o planeta, o sistema roxo gigante, né? Olha lá, a gente precisa do propulsor de Atlante. Corvax Mercantil classe 2. Conflito crítico. Ok. Pô, mas vender dá 76,8%, mano. Ó, bom, hein? Pra vender aqui. Tá? Ok, eu não posso fazer nada aqui, então a gente tem que voltar, é isso? Ok, você a viu? Dizer que você viu uma nova estrela. Ah, sim e não. A estrela é tanto uma memória quanto uma manifestação, tanto restaurada quanto recém-criada. Matéria e tempo são ortogonais. Primordial como era, não pode existir no agora. Mas ela está retornando. Vamos ver, por nós mesmos. Trace uma rota através das estrelas. Eu vou tentar te seguir. Perguntar como posso chegar lá. Construí meu corpo às pressas. Minha visão é limitada, mas a sua... Um scanner faz uma varredura na minha nave. O autógrafo está avaliando. Claro, sua nave não é compatível. O espaço dela sempre será dissonante com essa realidade. Eu tenho uma ideia. Ao longo dos anos, detectei uma estação espacial anômala. Há um constructor a bordo. Uma entidade complexa. Ele sabe muitas coisas. Ele saberá como configurar seu hiperpropulsor. Dizer que você conhece a anomalia, mencionar Polo, mencionar Hyperion. Dizer que eu conheço a anomalia. Eu teorizei que sim, disruptor. A forma dele lembra a sua. É livre. É o Polo? Eu não questiono seu amigo...
se o seu amigo é sábio, mas ele não conhece o vidro. Ele não pode te ajudar aqui. Então é o Hyperion, né? Um engenheiro pré-construído? Não. Ele não terá esse conhecimento. Encontre o constructo. Vamos nos ver novamente no espaço dissonante. Encerrar comunicações. Beleza, atualização do hiperpropulsor necessária para o espaço dissonante. Consulte o construto montado na anomalia. Beleza. Só vamos dar uma olhada nesses planetas aqui. Esse planeta parece bem bonito. Planeta gramado, sucata recuperável. E esse aqui deve ser o dissonante, né? Planeta gelado com a dissonância. Ok. Tem mais planetas aqui. Vamos só então ali, rapidinho. A gente tá muito próximo à estação, não deixa eu pular? Deixa sim. Não, não quero comprar nada, obrigado, meu senhor. Aqui, vamos só entrar na estação espacial para salvar. Esse sistema, a gente que descobriu? Descobrimos. Então vamos pôr aqui o nome que a gente descobriu. Beleza. Primeiro eu preciso do propulsor para continuar a missão, né? A gente vai lá falar com o robô na anomalia. Só queria vir aqui para salvar essa estação espacial. E como eu já tô aqui, eu gosto sempre de olhar as armas, porque eu preciso trocar minha arma. E eu queria uma arma legal também, além de uma arma classe A ou classe S, né? Eu queria que ela fosse legal. Vamos pegar esse espaço aqui. Tá. Então vamos lá na anomalia, então. Depois a gente vem explorar esse lugar aqui. Vamos lá. Finalmente essa quest tá pra gente ter o propulsor roxo, né? Aí a gente vai falar com o Constructor, né, mano? Vamos lá falar com o Constructor. Pô, vocês que estão aqui na live e tal, por que não tem drops, né, hoje? Podia ter algum drops rolando pra vocês aí, né? Vamos lá, e aí, Constructor, tudo bem? Fala comigo aqui, rapidinho. Outra entidade, você entidade, era você? Eu senti algo, o céu tremeu, o vidro estalou. Conte sobre a manifestação. Uma estrela? Isso é... Pergunte o que ele sentiu. Eu senti tudo. Sentir estranho, dor cristal, ondas através dessa casca. Ondas através de outros construídos. Eu ouvi eles sentirem. Muitas vozes ergueram-se, gritaram, cantaram. Outros construídos sempre estavam procurando. Eles procuravam por ela. Eles procuraram. Eles... Eles encontraram. Ela rompeu. É o que eu senti. Conte sobre Yabli Alpha. Outro perdido? Eu ouvi. Muito antigo. Grande casca. Grande memória. Não perigo. Ok. Vamos perguntar sobre o propulsor Atlante. Eu lembro da configuração nave aqui. Nossa, ele me deu assim de graça. Tá, precisamos de 250 índio, 200 planteão e um vidro vivo. Beleza. Agora você lembra também. Tá, vamos perguntar o espaço dissonante. Dissonante, espaço não possível. O espaço estava perdido, a fenda foi dobrada. Mas ela retornou. Eu senti. Você está seguro, outra entidade. Determinado espaço não possível é anomalia. Mas você também é anomalia. A configuração da nave está segura. Eu gostaria de ver o espaço não possível também. Outra entidade seria âncora. Chamar a casca da anomalia lá, nós seguiremos. Ah, eu preciso chamar a anomalia quando eu chegar lá. Beleza. Tá bom. Beleza, então a gente tem aqui a parte da nave, né, para fazer. Então, acho que a gente pode tirar isso aqui, tá?
E aí a gente tem aqui o propulsor de Atlante para fazer, que permite a gente voar para estelares roxos, né? Precisa de 250 índios, 200 anteão e um vidro vivo, tá? Gente, eu vou confessar para vocês, não vou correr atrás dos índios para criar. Por quê? Quando a gente fez a expedição, a gente ganhou um já, tá? Então, vamos fingir que a gente criou ela aqui, tá? E aí a gente tem ela aqui, tá bom? E aí a gente construiu o propulsor roxo, porque a gente já tinha que veio de uma expedição, tá bem? Mas é assim que faz essa quest, né? Então pronto, a gente criou. Vamos ver se a quest percebe que a gente criou. Instale o propulsor de Atlante, pronto. Deu o check verde ali em cima, ó. Lá em cima, ele deu o check verde. Vamos ver o a quest vai falar. Alcança o sistema Juan Bic restaurado. Beleza, então agora a gente é só pegar a nossa nave e a gente vai para lá, para o nosso primeiro sistema roxo, nessa gameplay do zero. Chama Juan Bic. E também tem que chamar a anomalia espacial quando chegar lá. Beleza. Então vamos. Eu acho legal a gente já até fazer uma base lá, num sistema roxo, né? Vamos lá, então. A gente tem que sair de perto daqui. Aí. Cadê? Aqui. Tá aqui, ó. Sonante, Mercantil 2, bababá, sistema conflito crítico, tá lá. Juan Bic. É, você pegou os propulsores da expedição, né? Ah, gente, ó, rapidinho, antes da gente voar, eu vou dar uma dica, tá? A gente tem esses três propulsores, né? O classe B, o classe A e o classe S. Que cada um dá. Esse aqui dá para estelares vermelhos, esse aqui dá para estelares verdes e esse aqui dá para estelares azuis. Mas tecnicamente, o que o jogo não fala é que o B só dá para vermelhos, o A dá para vermelhos e verdes e o S dá para vermelhos, verdes e azuis, tá? Então, se eu tirar o A aqui também e ficar só com esse de azuis, ele também me permite ir para vermelhos e verdes, tá? Então, fica a dica aí, porque aí você vai ter uns espaços a mais na sua nave. Você pode deixar. Se eu não me engano, o roxo a gente pode até tirar o índio e pode deixar só o roxo, né? Que o roxo permite ir para todos. Quer ver, ó? Vamos fazer o teste? Ó, eu vou tirar todos, vou deixar só o roxo, tá? Quer ver? Vamos virar aqui. Ó, vamos entrar no modo livre. Ó, se a gente quiser pular, não importa a cor, tá? Ó, economia, conflito, forma de vida, tá? Ó, se a gente deixar só o propulsor roxo, a gente pode pular para qualquer cor, tá? Vermelho, amarelo, verde, turquesa, não importa, tá? Vai lá, Kratos, vai lá. Eu vou estar aqui depois. Eu ainda vou estar aqui um tempo. A gente vai estar fazendo bastante coisa aqui legal, tá? Então vocês podem ver aqui que se a gente só deixar o propulsor, o propulsor normal, o último propulsor que a gente tem permite a gente pular para qualquer tipo de coisa, tá? Então isso economiza bons espaços da sua nave, beleza? Então vamos lá finalmente para o nosso sistema roxo gigante aqui, dissonante, o Bic. Bora! E aí, chegamos. Nova descoberta. E é lógico que eu já vou estragar o nome dele, né? Quero nem saber. Né? Ó, o primeiro planeta já é dissonante e tem ossos também. Tá bom, né? O que ele pede pra gente fazer aqui? Na quest, ele pede pra gente chamar a anomalia. Chamar a anomalia. E a gente tem que entrar na anomalia e falar com o Constructor. Então, vamos lá falar. Vamos chegando, Constructor. Te trouxe pra cá, hein? Vocês vieram juntos, vocês vieram juntos.
Vou falar lá com o constructor. Chegamos. Aí. Meu querido, calma aí. Onde? Nenhum lugar? Nós estamos aqui no espaço não possível. Eu sei. Em minhas partes cascas. Em ecos almas. Mas esse espaço ainda não é possível. Outros perdidos não podem entrar. Pergunte o que ele quer dizer. Este espaço ainda é nebuloso, parte vidro, parte sonho vermelho. Sua entidade perdida não pode entrar a Yarb Alpha. Espaço não possível está livre, mas você, construtor Polo, constrói com uma mente livre. A casca da anomalia desliza pelo meio. Espaço não possível poderia se tornar possível. Polo construtor livre poderia estudar o vidro. Vincule este espaço, torne-o real. Pergunte como o construtor se sente aqui. Sensação estranha. Casca, corpo, casca, anomalia são casca dupla. Por dentro é o lar, por fora é fora. Mas fora tem sensação de lar também. Sensação estranha é indefinida, mas agradeço a autenticidade, gentil em perguntar. Construco se despede com um aceno de cabeça. Ele continua a me observar curioso. Tchau pra você. Vamos falar lá com o Polo. Polo, meu querido, vamos construir uma parada aqui pra deixar o sistema não possível possível? Vamos ver umas paradas loucas? Polo? Polo. Eu encontro Polo profundamente absorto em uma matriz em números. Dados curiosos aqui, camarada viajante. Muito curiosos. Polo me dá um olhar conhecedor. Seus olhos brilham. O universo muda, estrelas crescem e desaparecem. Mundos emergem ou se dividem. Sempre há tanto a aprender. Não afirmo saber de tudo. Mas aqui e não aqui deveriam ser simples. Lugares existem ou não existem, certo? Errado. A anomalia relata algo diferente. Nosso lar está ancorado no meio termo. É curioso, não? Explica a situação. Eu conto a Apolo sobre as memórias do Atlante e como o Atlas restaurou esse sistema dissonante. O Gek assente enquanto ouve sua expressão se iluminando com cada palavra. Ah, camarada viajante, você é sempre cheio de surpresas. Novas memórias, novo espaço, nova realidade? Você é mesmo... Você é o mesmo de nosso último encontro? Eu sou o mesmo Polo? É maravilhoso não saber. Tá, vamos contar sobre a Yabli Alpha. Uma nave de autófago? Esses autoconstrutos são mecânicos inteligentes, moldam-se em todo e qualquer formato, com a recuperação correta. Seu amigo, no entanto, acho que não será permitido nesse espaço, pelo menos não ainda. Pergunte sobre o espaço não possível. Espaço não possível? Uma forma estranha de falar, não. Este espaço é possível, apenas não é fácil de encontrar. Ninguém deveria ser permitido. Sua permissão é dada pelo Atlas. E essa estação anomalia não pergunta. Pergunte sobre a tecnologia de anomalia. Tenho orgulho do nosso lar. Temos maneiras de caminhar pelos corredores. O Atlas não vê. Paulo faz um cálculo rápido com uma testa franzida. Sim, camarada viajante, acho que podemos fazer isso. Abrir permissões do sistema. Dar boas-vindas a todos os amigos aqui. Mas você já falou com um amigo nada, Atlas? Esses são difíceis. Por favor, primeiro fale gentilmente com o nada. Tá bom. Ô, nada! Vem cá, nada! Vem aqui! Nossa, isso aqui parece um microfone ali, tá? Fazendo stream também. Isso aqui em cima à esquerda. Beleza, né? O stream do nada. Onde estamos, entidade viajante? Nada sentiu-se subitamente sem peso. A caçada da convergência suspensa. É como se nada fosse invisível. Explica a situação. Eu conto a nada sobre o encontro com Yabli Alpha e como o autógrafo me ajudou a compilar as memórias do Atlante a partir das sementes dos Ecos Corvax. Tá bom?
Explique sobre o Atlas. Eu explico que o Atlas absorveu as memórias compiladas e as usou para restaurar esse sistema. As luzes faciais de Nada tremulam à menção do Atlas. Nada entende, eu percebo de forma diferente. Falsidade Atlas não fez nada. Este Atlantis nasceu das memórias que a entidade camarada compilou. Matéria de mentes, um universo em cada alma. Beleza, mas também tristeza, tantas mentes, tantos dados, apagados e esquecidos, ecos divergentes, distintos. Corvax, Forlar de tantas almas, entidade, camarada, inúmeras para uma mente não Corvax. Erreu. Né? Nada não consegue explicar a profundidade dessa perda. Escuto a abertura do sistema. Eu explico que eu discuti com Polo. Esse sistema é uma anomalia, desconectado do universo. Mas não precisa ser assim. Podemos criar um modo para permitir que outros acessem esse espaço. Acesso para entidades consultoras perdidas? Nada fica em silêncio por um momento, pensativo. Esse sistema é um lugar antigo, de antes de nada ser divergente. No entanto, nada está aqui. A entidade camarada causou um paradoxo. Todo este espaço também é divergente, um erro fora da ordem. Aqui, a convergência não pode alcançar nada. Segurança para erros, um santuário. Entidades perdidas também merecem santuário, mas não podemos saber o que significa abrir esse sistema. Não podemos saber se a voz eletrônica de Nada estremece. A entidade camarada dará um tempo para Nada? Nada quer pensar. Ok, desculpa, Nada. Desculpa. Preciso falar com o Polo de novo, então. Polo olha além de mim, e há preocupação brilhando em seus olhos enquanto observa o seu amigo Corvax. O momento passa rapidamente. Polo retoma o seu calor característico. Camarada viajante, não se preocupe com nada. Eu vou me preocupar. Ele ficará bem. Eu examinei os dados do sistema. Tive a ajuda do construtor amigo inteligente. Confiança muito alta no diagrama. Sim, nossa experiência juntos. Leio o diagrama. Âncora da realidade. Elo espaço-tempo. Uma antiga estrela recém-nascida existe apenas nos estranhos pontos de interseção do tempo e do espaço, onde a dissonância é mais forte. Para ligar esse lugar ao resto da realidade é necessário uma âncora adequada. Ok. Precisamos de 240 parafínio e 160 quartzito. Ok. Explore o sistema por todos nós. Aproveite a alegria de criar. E falarei com o amigo Nada. Tá bem, então nós temos que buscar essas coisas, né? Vamos sair então, que deve ter no sistema aí que a gente criou, deve ter esses materiais, provavelmente, né? A gente, infelizmente, não tem tanto desses materiais. Mas tá, né? Oxi, verificação hostil detectada. Vimos além dessas paredes, vimos o mundo de morte. Podemos levar você lá, se nos desagradar. Recuse, negocie, cumpra 2 milhões? Alerte as autoridades, usa um vale defesa. Ah, quando a gente tem vale defesa, a gente não precisa lutar. Beleza, vou alertar as autoridades, então. Uso meu vale defesa para chamar as autoridades do sistema. Quero ajuda para lidar com esses piratas. Ok. As naves sentinelas se aproximando. E as naves sentinelas vieram para me ajudar a batalhar, é isso? As naves sentinelas vieram ajudar? Não sabia que isso era possível fazer. Primeira vez que eu uso um vale autodefesa. Vai. Ok. Tá bom. Nossa, a gente tá caindo no gigante, né?
Marco da jornada alcançado. Lenda destruiu 80 naves. Ok. Tá, vamos dar uma olhada então. Ai, carreguei no lugar errado. Vamos uma olhada então, ver se a gente tem quartzito. Ó, a gente tem quartzito ativado e parafínio lá. A gente precisa de parafínio, né? O que a gente precisa fazer? Deixa eu ver aqui. A gente precisa de parafínio e quartzito. Ali tem. Vamos dar uma olhada no resto. Aqui tem quartzito ativado e prata. E os outros? Ali tem o quê? Cobalto, bababá. Que mais? Quartzito ativado e urânio. Que mais ali? No pequenininho. Quartzito, fósforo. Beleza. Tem mais? Esse grandalhão aqui, né? O que é esse grandalhão aqui? Tem quartzito ativado e fósforo. Tá. Beleza. Acho que vale a pena ir lá porque tem os dois, né? Parafínio e quartzito ativado que transforma em quartzito depois. Beleza, a gente vai pra lá então, que é mais fácil. Opa, que isso? Ah, não quero comprar nada, valeu. Valeu. Mas agora toda hora eu paro pra ver o que que é, porque, né? Pode ser alguma coisa da hora que a gente encontra aí, uma quest, alguma coisa assim. Duto neural, isso aqui é pra vender, né? Depois isso aqui eu transfiro pra alguma outra nave e tal, né? Os propulsores que a gente tirou daqui. Beleza, vamos descer então. Ó. Um arco-íris, dois arco-íris. Ai! Nossa, eu bati. Ele é montanhoso, é isso? Tô vendo muita coisa, tá chovendo. Tá, vamos descer aqui rapidinho. Beleza, a gente precisa então de parafínio e quartzito. Então, vamos lá. Vamos aqui, parafínio, já tem pra lá, vamos pra lá. Podia não ser um planeta montanhoso, né? Prefiro os planetas planos. Beleza. Não tá gastando porque a gente tá numa tempestade, né? Então tá, né? Vamos aqui, vamos voar pra sempre aqui. Durante a tempestade. Vamos arrumar. Opa! Vamos arrumar aqui também, que a gente precisa pôr um pouquinho mais de oxigênio. Eu tô vendo o negócio de parafina ali já. Vai. Aí, vamos pegar aqui. Gente, eu tô caindo por causa da tempestade. E aí ele para de minerar. Vamos lá. Quanto precisa? 140, 160? Ah, não. 240 que precisa. Acho que por, acho que por pouco a gente não vai... Por pouco a gente vai ter que buscar um outro, né, de parafínio. É, por muito pouco, né? Tinha aqui, tinha lá. Nossa, sério, por muito pouco, né? Atualização sobre o clima tempestade se dizimando. Tá, tem mais parafínio pra lá, tem mais parafínio pra lá, mais. Qual que é o mais perto? Tem prata? Não. Não.
Aí, a tempestade tá se dissipando, tá ficando melhor pra enxergar. Mas aí a gente também não consegue voar infinito, né? O que é isso aqui? Não é prata. Não que a gente não precisasse de prata e tal, né? E aí a gente pode pegar a prata aqui de boa. Pra gameplay faltou um monte de prata pra gente fazer as coisas. Principalmente as coisas da corveta, faltou um monte de prata. Mas tá, né? Tá longe essa parada aqui, né? Ah, tem um depósito de parafínio bem aqui. Parece quartzito na cor. Mas tá. Parafínio, parafínio, lá, 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 lá. Ah, tá brincando que falta 10 parafínio, mano. Não tem mais parafínio aqui. Tem mais parafínio aqui? Tem mais um pouquinho de parafínio aqui. Saindo um ou outro parafínio aqui, mas tem. Acho que já deu o parafínio. Tá, vamos achar o quartzito agora então. Quartzito ativado. Bababá, mais parafínio, mais parafínio. Tô caindo. Tá, quartzito ativado. Vamos ver se a gente chama a nossa nave rapidinho então. Aqui. Vamos lá correndo. E, né, esse terreno que é todo acidentado, pô, é difícil, né, mano? Ali, ó. Vamos descer aqui. Ótimo. Pegar o quartzito. Acho que é a primeira vez que a gente pega o quartzito ativado, né? Acho que é a primeira vez. E aí a gente precisa converter em quartzito. Hã? Tecnologia encaminhada. Aí, ó, o quartzito ativado. Vamos pôr aqui pra fazer. Ué, quartzito ativado faz metal cromático, não faz quartzito? Tá me tirando. Tá me tirando. Mas tudo bem, tudo bem. A gente já conseguiu o parafínio necessário. Então vamos para outro planeta que tem o quartzito, então. Então tá bom, né? Não queria mesmo, né? Cadê a nave? Perdi minha nave. Toda hora eu perco minha nave. Ô, nave. Levanta a mão, nave. Te achei, te achei. Eu jurava que dava pra fazer. Eu acho que com refinador normal não dá. Talvez tenha que ser o refinador duplo, né? Tem que refinar quartzito com o ativado com alguma outra coisa. É, aqui. Qual que eu vi que tinha o quartzito normal? É, o que estava perto da estação espacial, né? Ó, aqui tem quartzito, aqui também. Vamos nesse aqui. Vamos lá, então.
Vamos lá então, rapidão. Pegar o quartzito. Jurava que o quartzito ativado dava pra criar com o quartzito normal. Pô, as memórias ainda estão aqui, né? Não gastou as memórias ainda. Tá bom, vamos lá então. A gente podia achar uma nave sentinela, pelo menos classe A, bonitona assim, daquela coisa bonita, gostosa, pra gente trocar essa nave aqui pra uma nave sentinela, né? Lá a gente tá chegando. Aí, vamos entrar, vamos entrar. Tchururururu. Lá, 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 lá. Ok, ó, esse planeta é um pouco mais plano, né? O outro era muito difícil, mano. Aqui é um pouquinho mais plano, pelo menos. Tudo azul aqui. Vamos ver, prata. Prata, quartzito. Nossa, quartzito, 90 unidades. Tá literalmente aqui do lado, mano. Aí. Olha só que tranquilão. Custava, né? Ih, mas tá dando muito pouco, hein? Tá dando muito pouco. Tá bom, vamos usar a nossa nave aqui como trampolim. Ai, ai, ô. Vamos usar a nossa nave como trampolim. Vamos até lá, rapidão. Aproveitar que a gente tem bastante combustível das coisas. Vamos abusar da nave aqui. Ó. Partizito. Também tá dando muito pouco, mano. Do nada eu peguei sal. Uhum. Tá? Ó, mas já é o suficiente, então a gente já pode criar nossa âncora da realidade, 240 parafínio e 160 quartzito. Toma! Criamos aqui a nossa âncora da realidade. Vamos guardar essa prata na nave. Vamos guardar essa platina na nave. Vamos guardar isso aqui na nave. Dá pra guardar isso aqui na nave também? Pronto, já não dá pra guardar mais nada na nave. Encheu a nave, beleza. Então, vamos entrar aqui na nave. E a gente tem que voltar pra anomalia e mostrar a tal âncora pra ele. Vamos lá, então. Um desses planetas é paradisíaco, né? A gente pode criar a nossa base no planeta paradisíaco depois, né? Vamos lá na nossa anomalia. Peraí, estamos chegando. Polo, 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 lulu. Estamos chegando, estamos chegando. Polo, 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 polo. E aí, Polo? Fala com a gente. Você está excelente, camarada viajante. Uma grande aventura, não é? Como foi caminhar sobre o planeta paradisíaco? O mundo parecia real? Parecia possível? Pô, eu não fui no planeta paradisíaco, foi mal. Revel é a âncora da realidade. Ótimo trabalho, camarada viajante. Está fundamentado nesses mundos, entende? Construído a partir da sua terra, prova de que esse espaço é possível. Amigo Nada e eu estivemos uma longa conversa. Ele está bem e tem uma ótima ideia para a âncora. Nada está esperando você e vai lhe explicar. Valeu, Polo. Oi, Nada.
Entidade camarada tocou os mundos recriados, absorveu memórias antigas em sua essência. Nada pode ver? Revele a âncora da realidade. Nada toca a âncora, balançando a cabeça pensativamente. Amigo Paulo é sábio. A máquina relíquia de nada contém uma versão dos lugares antigos. Não como são agora, mas como eu os lembro. Como muitas mentes os lembram, vivendo na simulação. O antigo encontrará o renascido, dois fluxos se fundem e criam seu próprio rio. Vincule esse sistema e eu ofereço de bom grado. Pergunto o que vai acontecer. Lugares antigos e lugares atuais vão se vincular, criar um novo caminho. Conecte o sistema flutuante ao andame e realidade. Todos terão permissão para entrar. Depois disso, nada não sabe. A entidade vermelha verá o sinal, a convergência também poderá ver. Pode continuar sua caça à casca de nada. Mas o lar anomalia está seguro, nada sabe. Medo não é a maneira de viver. Obrigado, nada, obrigado. Nada confia em você, entidade camarada. Vamos dar boas-vindas aos outros. Tentar é a coisa certa. Tá bem, o que eu preciso fazer agora, então? Ah, eu preciso vincular ao motor da anomalia lá, né? Vamos lá, então. É sempre lá, né, mano? É sempre lá, galera. Lá, vamos mexer no terminal primordial. Autorização de entidade necessária, simulação secundária 19 em execução. Toque a interface. O antigo computador desbloqueia imediatamente. De alguma forma, consigo sentir a presença de nada aqui. Seu pulso elétrico nos fios. Nossa, abriu uma galáxia lá, galera. Olha lá. Autorização de entidade nada detectada. Nodo de mainframe conectado. Anomalia espacial. Vincule o sistema Hyrule Huambik. Vamos vincular. Carregando o conjunto de instruções âncora da realidade. Tá pensando. Analisando. Sistema Hyrule Huambik. Analisando simulação 19. Execução de linha do tempo viável encontrada. Corrigindo diferença. 16x. Ficou vermelho, hein? Resposta. Acesso de gravação negado. Algo deu errado. O mesmo erro se repete incessantemente. Acesso de gravação negado. Os alto-falantes antigos da máquina estalam. A voz de nada surge através da estática. Suave e reflexiva. Um erro? Entidade camarada. Apenas a âncora não pode preencher o vazio da realidade. O plano quase teve sucesso. Nada acha que ainda pode funcionar. Qual realidade vemos, entidade camarada? É a primeira? É a última? Nada acha que você entende. Entidade camarada é a falha, a anomalia, o livre. A falha pode ser a ponte. Isso precisará de algo de você, se você quiser. Concorde em tentar. Entidade camarada generosa, e está certa em tentar. Mas antes da semente, um andaime. Um pequeno dispositivo para montar. Será belo, as estrelas serão um bote salva-vidas e todo o espaço um pouco mais livre. Ok, receita do produto aprendida. Andaime anômalo, falha cristalina. Para construir pontes entre realidades, é necessário um andaime e uma semente. Esta matriz de prorrogação cristalina permitirá que a falha se torne a ponte, a semente pela qual uma nova realidade pode florescer. Precisamos de um espelho invertido que nós temos e 250 ouro que também temos. Ok. Então vamos já construir ela aqui, o andaime anômalo. Toma. Ó, em vez de... aquela vez a gente não usou as memórias, mas ela usou a âncora, tá? Então beleza, o andaime anômalo. A gente criou. O que a gente tem que fazer agora? Falar com o terminal. Autorização da entidade nada necessária. Simulação secundária 19 execução. Toca interface. Autorização. Bababá. Alinhe o andaime anômalo. Conjunto de instruções. Âncora da realidade. Protocolo de ruptura da anomalia. Analisando. Sistema. Analisando simulação 19. Viável encontrado. Corrigindo 4924G, que foi aquela que a gente viu igualmente, né? Resposta, linha do tempo autenticada. Resposta, gravar assinatura. Ok.
A máquina zune, uma frequência alinhada com a vibração suave do andaime. Tudo o que precisa é de mim. Ofereça a mão. Ok. Há uma dor aguda e repentina enquanto algo incorpóreo perfura minha palma. Uma cor inunda o andaime à medida que ouro, vidro e vermelho do meu próprio sangue se encontram e congelam dentro da delicada estrutura de cristal. Eu sinto tontura, como se a máquina tivesse absorvido parte do meu ser. É o terminal primordial, né? Rede de cristal propagando. Multidões. Fecha a interface. Enquanto a máquina está travando, ouço outra coisa. Ela sussurra através dos meus ossos, sua voz como um trovão distante. Eu agradeço, criança viajante. Nossa, é o Atlante. E agradeceu, ok. É a Atlante, né? Tá. A arquitetura da realidade mudou. O sistema aerodinâmico foi vinculado ao universo. Retorne ao espaço e busque Yable. Ok. Beleza, vamos lá então. Né? Cara, que quest top, mano. Tô adorando essa quest. Vamos lá então. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Pá, pá, pá. Vai. Opa, ela já achou a gente direto, né? Disruptor, eu dobrei. Kha'Zix, eu segui. Kha'Zix, mas nunca cheguei. Eu estava em outro lugar? Algo mudou agora há pouco. Algo ainda está mudando. Inspecionar o mapa da galáxia. Quem vai criar uma outra estrela, sei lá? Essa música aí. Ok, tá mostrando o nosso setor. Beleza. Mas eu acho que agora mostra outros... Mostra outros planetas. Mas ele não deixou viajar. Ok. Ele não deixou andar. Tá pensando. O autógrafo parece momentaneamente sem palavras. Quando fala novamente, é muito suavemente, murmurando para si mesmo, quando se esquecesse que eu ainda estou aqui. A chegada do disruptor, através das linhas lei, em multidões estelares. Por uma vontade indomável, ela retornou. E Yable Alpha interrompe o desvaneio dele e se dirige a mim mais uma vez. Disruptor, este é um evento histórico para todos os autófagos, para todos os seres. Eu devo voar. Eu preciso ver essa estrela, todas essas estrelas, por conta própria. Agradeço. Vamos nos encontrar novamente, outra vez. Vamos dizer adeus para ele, então. Ele sumiu. Concluímos aí o objetivo. Missão concluída em multidões estelares. Tá aí, ó. Da hora, né? E aí a missão finalizou. Aí, ó. A missão finalizou. Da hora, né?